Neste vídeo nós vamos tratar da vinda do Senhor Jesus para a igreja. As Escrituras deixam claro que os crentes que estiverem vivos quando o Senhor vier serão arrebatados com crentes mortos ressuscitados para o encontro com Ele nos ares. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. O verbo arrebatar, que é o verbo arpazo, geralmente implica uma remoção forçada e às vezes é traduzida como pegar à força. Você pode ver alguma dessas referências em Mateus capítulo 11, versículo 12, João capítulo 6, versículo 15, Atos capítulo 23, versículo 10, ou também pode ser traduzida como arrancar, João capítulo 10, versículo 28 e 29. Em cada uma dessas 6 vezes em que é traduzido como arrebatado, há uma implicação muito clara de que aquele arrebatado desaparece de vista. O exemplo claro é visto em conexão com Filipe, o eunuco, em Atos capítulo 8, versículo 39. As Escrituras registram o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. Assim os crentes arrebatados ou levados no arrebatamento simplesmente desaparecem da terra. É difícil compreender o terrível choque que isso apresentará para os que permanecerem na terra. A notícia inundará os centros da mídia mundial, no rádio e na televisão, minutos depois desse acontecimento. Em toda a terra, as manchetes dos jornais gritarão: milhões desapareceram. O inacreditável aconteceu e cada notícia fala de outro desastre. Carros sem motoristas, em rodovias lotadas, trens-bala sem freios acionados, assentos do piloto vazio na cabine do comando de um jato jumbo quando ele entra no espaço aéreo controlado, eventos que pronunciam um desastre. As manchetes falarão do caos das viagens ao redor do mundo. O Senhor, vindo nos ares para a sua igreja, separou os que têm vida em Cristo dos que não têm esta vida. Todo crente será arrebatado para encontrar o Senhor e entrar no dia de Cristo, entrar no céu quando começa assim o dia de Cristo. Após 7 anos do arrebatamento, que foi algo secreto e teve como alvo somente os salvos desta dispensação, o Senhor Jesus vem em glória e todo o olho verá. Pois ele desce do céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem e foram salvos. Isso que eu acabei de citar está na Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 7 ao 10. Mas antes disto acontecer, o Senhor falou diretamente de um período de julgamento específico, o período da tribulação, que precederá a sua vinda à terra como Filho do Homem. Ele traçou paralelos significativos com o último julgamento universal que levou a terra, que lavou a terra, melhor dizendo, que é o dilúvio. A história que todos conhecem, mas está registrada em Gênesis do capítulo 6 ao 8. Suas palavras são claras, ou seja, as palavras do Senhor Jesus são claras quando ele faz menção a este evento. Ele diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso está registrado em Mateus capítulo 24, do versículo 37 ao 39. Aqui o Senhor
enfatiza algumas coisas. Primeiro, nós vemos a imprevisibilidade do dilúvio. Apesar dos claros avisos e muitos sinais, diz o Senhor, eles não perceberam. Segundo, temos a incredulidade da sociedade marcada pela iniquidade. Isso está muito claro quando se lê Gênesis capítulo 6, do versículo 1 a 8. Temos também a independência de Deus. Essas pessoas eram independentes de Deus, como Jó afirma, capítulo 22, do versículo 15 e 18, e eram indiferentes. Terceira coisa, temos a universalidade de seu objetivo, ou seja, levou-os todos embora. O ponto importante para o qual o Senhor chama a atenção aqui está na expressão então, do versículo 40, e é que além da voz de Noé pregando para estes ímpios e envolvido na construção da arca e do comportamento dos animais, aquela geração havia recebido uma advertência anterior e inesquecível, antes do dilúvio. Antes de Noé começar a construir a arca, eles receberam uma outra mensagem. Eles tinham a história de Enoque, que fez duas coisas: agradou a Deus e pregou sobre um Senhor que viria para julgar a terra. Nós temos isto no Novo Testamento, registrado acerca desse homem em Judas, versículo 14. Significativamente, ele desapareceu da terra antes que o julgamento do dilúvio chegasse. A Escritura diz: Enoque foi transladado para não ver a morte. Isso está em Hebreus capítulo 11. Os homens procuraram, mas Enoque havia sumido. Ele não foi encontrado. Hebreus capítulo 11, versículo 15. O verbo transladado é traduzido em outros lugares como transportado, Atos capítulo 7, versículo 16, removido, Gálatas capítulo 1, versículo 6, ou mudado em Hebreus capítulo 7, versículo 12. Ele havia desaparecido da terra. Sua transladação marcou o início de uma geração que se encerrou com o dilúvio. Seu filho, o filho de Enoque, Metusalém, cujo nome significa quando ele estiver morto será enviado, dá testemunho disso. Metusalém tinha 300 anos, ainda não estava na meia-idade quando seu pai desapareceu. Não é notável que este seja o homem com a vida útil mais longa já registrada? Parece que um Deus longânimo reteve o julgamento ao máximo possível naquela época. A geração que começou com o desaparecimento de Enoque e terminou com o dilúvio. A compreensão da expressão que temos aqui em Mateus, do então, do versículo 40 do capítulo 24, é crucial. O Senhor ainda está se referindo ao período relacionado com sua vinda como Filho do Homem, que culmina uma geração, no versículo 34 deste capítulo de Mateus, marcada pelo julgamento. Em termos simples, a geração que viu o início deste período veria o clímax, o Filho do Homem descendo à terra. Nos dias de Noé, a geração que começou com a transladação de Enoque terminou com o dilúvio. Portanto, sugere-se que, embora o arrebatamento não tenha sido totalmente revelado no Antigo Testamento, o Senhor, através do arrebatamento de Enoque, antes do dilúvio, em uma linguagem muito cuidadosa, o está apresentando para mostrar que o desaparecimento dos santos no arrebatamento, antes da tribulação, seria a nota de abertura da geração que se encerraria com sua vinda como Filho do Homem em julgamento. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 24, do versículo 40 ao 41, assim: Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Primeiro é dito, note a expressão então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Claramente há 2 trabalhando ou caminhando juntos, e um desaparece instantaneamente e silenciosamente. Segundo, 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estão ocupadas com tarefas diárias e, de repente, uma delas desaparece, nem uma palavra de despedida. A passagem paralela em Lucas, capítulo 17, do versículo 34 ao 36, apresenta uma terceira imagem. Lá em Lucas nós temos: naquela noite haverá 2 na cama, um será levado e o outro será deixado.
Então, portanto, nós temos aqui nestas passagens caminhar, trabalhar e dormir, que indica todos os fusos horários da Terra são afetados no mesmo tempo. Tem sido uma interpretação comum vinculado o verbo levado nestes versículos com a declaração de julgamento no versículo anterior, veio o dilúvio e os levou a todos, como se esses indivíduos fossem levados, ou fossem os mesmos indivíduos do dilúvio, levados para o julgamento e os que sobrassem ficassem para entrar nas bênçãos do reino. Esta é uma exegese falha. O verbo que o Senhor Jesus usou não permite isto. O verbo levou na frase veio o dilúvio e os levou a todos, no versículo 39 no grego é airo. O verbo usado para simplesmente mover algo para fora do caminho ou para um local diferente. Por outro lado, o verbo levou nos versículos 40 e 41 de Mateus 24 e Lucas 17, do versículo 34 a 36, no grego é paralambano, uma palavra totalmente diferente, com um significado muito mais caloroso. O dicionário Vine dá a seguinte interpretação para esta palavra. Levar, neste versículo, significa associar-se a outro em relacionamento íntimo. Geralmente implica a ideia de boas-vindas. Neste Evangelho de Mateus, encontra-se dirigido a José, quando o anjo diz para ele, não temas receber Maria, tua mulher. Mateus capítulo 1, versículo 20. É o mesmo verbo usado aqui em Mateus capítulo 24 e Lucas também. É a palavra usada pelo Senhor do arrebatamento. Virei outra vez e vos receberei, ou levarei. É aí que temos a palavra grega paralambano. Ele diz assim, virei e vos levarei, ou receberei para mim mesmo. Das 50 vezes que é usado esta palavra no Novo Testamento, todas, menos uma, exige um resultado feliz. E o único lugar que não está assim é João capítulo 19, versículo 16. À luz das passagens usadas e do contexto, sugere-se que isto aponta, sem dúvida, para o arrebatamento, com a nota de abertura do dia do Senhor, que pega os incrédulos de surpresa, como nós temos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. O Senhor nunca vem para os seus como um ladrão à noite. Quando esta figura é usada como ladrão à noite, os incrédulos estão sempre em vista. Você pode ler e confirmar isso no Apocalipse capítulo 3, versículo 2, e também capítulo 16, versículo 15. Com as escrituras agora disponíveis, pode-se ver como o arrebatamento da igreja, que introduz o dia do Senhor, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, já me referi a isto, será um terrível aviso para a geração sem Cristo que passará pela tribulação.